Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento: Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, coisa boa. E agora, num novo sistema que a gente está começando, em contato, numa parceria maravilhosa que estamos fazendo com a Abrazel, com o nosso querido amigo Tiago Frazão, que é o presidente da Abrazel. Qual é a ideia? Uma ideia completamente nova. A ideia é a seguinte: nós vamos fazer o circuito dos restaurantes da Abrazel. Nada melhor do que a gente começasse, por exemplo. Então, cada semana vai ser um restaurante diferente, nós vamos falar dos que a gente está, depois a gente volta a falar também, faz o circuito, depois volta para um ou volta para outro, dependendo dos interesses. Vamos ver quais são os eventos da Abrazel e, de repente, a gente está num evento da Abrazel fazendo um programa diferenciado, que não um almoço sentado em mesa, e por aí vai. E esse acordo, essa parceria foi feita com o nosso querido Tiago Frazão, que está ali fugindo, ó ele lá, está fugindo. Me empresta o microfone aqui. Falcão, desculpe, Frazão não. Frazão não é porque Frazão me lembrou uma outra coisa. Vamos lá, tudo bem, Tiago? Tudo bem, meu amigo. Bem-vindos, viu? Bem-vindo a você, muito obrigado. É o presidente da Abrazel e um dos donos de onde nós estamos hoje, que é o primeiro restaurante, o Fusion. E você não vai falar do Fusion. Não. Claro que não. Hoje não. Você vai falar da Abrazel. Com certeza. Da nossa querida Abrazel, dizer como é que vai ser essa parceria para o nosso público telespectador. Com certeza, né? Trazendo o Almoçando aí com a Notícia para os restaurantes da Abrazel, dessa possibilidade para o associado e para vocês, dessa proximidade, né? Para estar mostrando a nossa gastronomia, a nossa culinária, restaurantes novos, às vezes que estão abrindo, as pessoas ainda não conhecem, então a gente está abrindo essa porta. Dando vez a todo mundo, né? A todo mundo, sem dúvida. É isso que vale. Olha, nós estamos fazendo um programa hoje com a OAB, você imagina se a gente não tem que pensar no direito de todo mundo. Sem dúvida, não sem é? dúvida. Perfeito. Pois é, então vai ser o direito de todo mundo de receber uma opção com a notícia, para muita honra nossa. A honra é toda nossa. Então, muito obrigado, viu, Tiago? Obrigado a vocês, fique à vontade. Agora passa o microfone para o teu sócio agora, aqui no Fusion, que é o nosso querido Fernando. Tudo bem, Fernando? O microfone bem perto, por favor. Tudo bem, Geraldo, boa tarde. Vai? Muito obrigado, anfitrião. Eu que agradeço a sua presença, né? Esse programa seu maravilhoso, a essa turma da OAB, certo? Aqui bem representada, certo? E a Fusion que fica feliz com essa presença de vocês. Que coisa boa, olha, atrás de mim está a placa do Fusion, olha aí, gente. Tá vendo aí a placa do Fusion? Sabe onde é o Fusion? Na Deputado Zé Lage 469, facílimo de encontrar, porque tem uma fachada preta, não é isso?
Isso. Não é? A Fusio, ela está aqui nesse local há 7 meses, certo? Mas já existe há 4 anos e meio, certo? É uma casa de carnes e agora... Fujão Grill. Fujão Grill. Só que o nome Fujio é de fusão, de mistura de temperos, certo? Ah, muito bom. E nós temos um cardápio bem extenso, vários petiscos. À noite também temos hambúrguer, pizzas, certo? E um chopp bem gelado para acompanhar tudo isso. Isso é bom. Agora, o que é muito interessante aqui também é que tem vários ambientes. Se você quer o ar-condicionado, tem. Se você não quer ar-condicionado, tem. Se você quer o ar livre, tem o ar livre. É muito bom. Sim, Geraldo. Temos no salão principal, tem um sofá, um local mais romântico, bem agradável, certo? Na lateral nós temos uma área aberta que parece mais um barzinho, para você que quer tomar um chopp, quer bater um papo com um amigo, ver um futebol. E temos esse espaço aqui, né, que nós estamos fazendo o programa, privado. Que é um espaço privado, fechado, que dá para atender bem 40 pessoas. Muito bem. Mas nós só vamos receber 6 hoje. Agora, em compensação, é peso pesado da OAB. O que você acha? Não é bom isso? Começar esse circuito já com a OAB? Maravilhoso. Obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado por nos receber, agradeço. tá? Até o fim do programa a gente volta a falar com você. Tá bom? Bem, tá bom? Ok. Bom, então vamos lá. Minha querida Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas. Eu liguei para ela disse, opa, tô aí. Porque, olha, a mulher viaja. Ela tem tanto compromisso. É um negócio muito sério. O último OAB que nós fizemos, ela não pôde vir. Ela foi muito bem representada, porque sempre é, mas não pôde vir, tá lembrada disso? Mas agora eu respirei aliviado. Eu fiquei esperando ela dizer assim, não, vamos fazer sim. A Ana Cláudia vai falar com você, mas eu não vou poder ir, mas você vai... Ela veio. Fernanda, como vai? Tudo bom, Geraldo. Na verdade, nós tentamos marcar um pouquinho esse encontro, não estava dando certo a data, né? Mas foi ótimo. Na verdade, a vida da OAB, à frente da instituição, ela demanda muito trabalho. E nós temos um vínculo muito forte com o interior. Ontem mesmo nós estávamos no interior e todas as semanas nós vamos ao interior praticamente. Então, isso também demanda muita viagem. E muitas vezes também temos que ir a Brasília para resolver as questões da própria OAB. Então, isso acaba fazendo com que a nossa vida vire uma correria, né? Mas é um prazer imenso estar aqui, Geraldo. A gente sempre fica muito feliz com esse convite. A OAB participar desse momento, desse bate-papo. Para a gente é uma grande oportunidade. Então, eu queria agradecer esse convite mais uma vez. Dizer que a OAB está sempre à disposição, né? Afinal de contas, ali nós temos todas as áreas do direito, todas as discussões, as comissões atuando em diversas áreas para a sociedade e para a advocacia. Então, a OAB está sempre à disposição. O que eu acho fantástico é, você não tem que agradecer. Eu acho que o programa tem que agradecer a vocês da OAB e a sociedade tem que agradecer a oportunidade de estar mais perto, de poder dialogar com vocês. Porque uma coisa é eu ter o meu advogado, é uma coisa. A outra coisa é a instituição OAB que defende a sociedade e como defende sempre, não é? Na verdade, esse é um dos nossos papéis, né? A defesa junto à sociedade, a defesa do Estado de Direito, a defesa da Constituição. E a gente exerce isso com muito afinco também. Fazemos também a defesa da própria advocacia, mas temos esse vínculo com a sociedade. E hoje nós temos, Geraldo, mais de 35 comissões nomeadas e todas elas atuando em áreas diversas. Você falou mais de 35 comissões nomeadas. Isso, exatamente. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Muito nós bom temos isso. em cada uma das comissões 40, 50 advogados em cada comissão nomeada. Comissão. Exatamente. Quantos então, são hoje os muitos advogados que realmente são atuantes dentro da OAB? Olha, na verdade, se a gente fizer a conta entre uma comissão e outra, porque nós temos prerrogativas, por exemplo, que passa de 70 advogados na comissão, então ela varia bastante, tem comissões pequenas, porque depende muito do trabalho e da demanda, mas eu acho que nós temos hoje cerca de 500 advogados dentro da gestão, envolvido com a gestão na capital e interior. Ou seja, o grito é grande. Exatamente. Se tiver que gritar, o grito é grande. Com certeza. E esse na Brasil verdade, está precisando tanto a de força grito. de trabalho também é imensa, Geraldo, e isso é fundamental, né? Eu acho que esse é o grande resultado desse conjunto. Eu acho que uma das coisas que dão à sociedade confiança na OAB é exatamente isso, saber que conta com a força de trabalho dela, com a força de defesa da OAB,
para a sociedade e pela sociedade, não é isso? Eu acho que essa é a grande preocupação, né, Geraldo? Nós temos comissões, por exemplo, que atuam diretamente com a sociedade, como a Comissão do Consumidor, por exemplo. Exatamente. E hoje nós temos representante aqui na mesa conosco, inclusive da Comissão Nacional do Consumidor, que é a doutora Marié. Perfeitamente. E nós temos também comissão, por exemplo, que cuida das relações do bem-estar animal, dos direitos humanos, comissões assim em áreas diversas que se preocupam muito com essa atuação direta com a sociedade. Então o papel é fundamental e a gente tenta assumir com muito compromisso tudo isso. E né? o mais importante é que a gente sempre sabe que existe a hora e a vez da OAB. Isso é muito importante. Há um momento crítico ou não crítico da vida nacional e que quando a OAB se manifesta, há uma carga de confiança. São muitos anos de história, né, Geraldo? Eu acho que a instituição, durante muitos anos, lutou para que todo esse Estado de Direito, essa democracia que nós estamos vivendo hoje, que ainda precisa melhorar, sem dúvida alguma, mas eu acho que a OAB teve um papel importante em toda a sua história, Não né? tenha dúvida. São 85 anos para 86 anos de história, de muita dedicação à defesa desses direitos. Então, a OAB construiu com muita responsabilidade toda essa história, e eu acho que isso se atribui a todos aqueles que nos antecederam, né? Seja aqui em Alagoas, seja no âmbito nacional, todos os nossos ex-presidentes, que a gente chama de membros honorários vitalícios, né, foram eles que foram responsáveis por todo esse contexto. Então, se hoje a instituição tem credibilidade, porque os homens que estiveram à frente dela construíram essa credibilidade. Não tenho a então, eu acho que dúvida. nós temos muito a agradecer aos nossos ex-presidentes, aos nossos gestores de sempre, né, que fizeram parte de toda essa história e consolidaram esse papel que a OAB tem hoje junto à sociedade. Então, eu acho que a gente tem que ter a gratidão por todos esses nossos colegas que ajudaram muito a caminhada a chegar até aqui. Né? Bom, e uma das grandes lutas da sociedade, evidentemente, foi a colocação da mulher no seu devido lugar. Então, a OAB hoje deve se sentir muito importante por ter uma mulher na presidência, sem dúvida alguma. Na verdade, Geraldo, eu acho que nesse ponto nós avançamos um pouco Muito. de 2013 para cá, mas ainda nós temos muito a avançar, porque hoje nós só Perfeito. temos uma mulher na presidência em 27 estados, Geraldo. 27 estados. Então esse dado ainda Você é é a muito única ruim. presidente? Sou a única, Então esse dado ainda é muito ruim, mas em eu acho que ele vai melhorar. Mas em compensação tem gente para gritar pelas outras mulheres, sabe onde? No Conselho Federal. Pois E é, alagoana, e é alagoana, que é mais importante, que a nossa querida Marié Miranda, que eu vou pedir a você que passe o microfone para ela, para que ela cumprimente os telespectadores. Marié Miranda, que é conselheira federal por Alagoas e presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional. Tudo bem, Marié? Tudo bem. Que bom você comigo de novo. Aqui, pois é, sempre é um prazer retornar e ter esse encontro assim maravilhoso agora com meus colegas da gestão OAB. Eles estão meio assim com dor de cotovelo, viu? Porque disse que eu comecei pela presidente mulher, já passei para a mulher dizendo que a mulher está lá no Brasil, lá no Nacional e tal, eles já estão meio invocados. Não, né? com certeza. Não tem problema não, né? Não. Eles não, eles sabem que nós trabalhamos em parceria. Claro. Para eles não existe essa diferença certeza. entre mulheres e homens do sistema OAB, porque eles inclusive lutam, né? Não tenha dúvida. Conosco, Não pelo tenha espaço, doutor Nivaldo, doutor Silvio, doutor Telmo. Com certeza. Eles lutam conosco exatamente por esse espaço. Isso faz parte que- da descontração com desse certeza, programa. Maria, me diga uma coisa, qual é como é que você classifica a oportunidade de Alagoas, através de você e através da nossa OAB, estar representada no Conselho Federal? Até me arrepia, viu? Porque eu acho bonito. acho muito eu me bonito. sinto muito honrada em representar o Conselho Federal da Seccional Alagoas, principalmente porque eu sou a única mulher, né, no Conselho Federal. Isso é da bancada, né? Da bancada. Da Seccional de Alagoas. E isso me dá muito orgulho, mas também muita Quantos responsabilidade. são da bancada? Somos 6, né? 5 homens 3 e você. titulares e 3 suplentes. Muito bem. Né? Só que nós temos um sistema aqui, que é um sistema muito, até elogiado por outras seccionais, que todos têm atuação Democrático. democrática Muito bom. dentro do Conselho. Então, para nós, eu mesma sou suplente, mas eu não me sinto suplente, porque temos a liberdade de certeza. atuação igual aos titulares. Com certeza. Né? Então, o fato também de ser a única mulher no Conselho Federal me dá muita responsabilidade. Eu me sinto muito responsável em representar as mulheres Não tenha no Conselho dúvida. Federal. E outra coisa, como é que você não se sentiria maravilhosamente bem, independente da suplência, se você também, paralelamente, você ocupa a presidência de uma das coisas mais importantes que existe nesse país hoje, que são as comissões de defesa do consumidor. E realmente. numa OAB nacional,
nacional. É uma coisa que, além de me dar muito orgulho, também me dá muito prazer. Não né? tem, e prestígio. Porque sempre foi a minha bandeira de luta, foi defesa do consumidor. Desde muitos anos, há 27 anos que eu atuo dentro da área de defesa do consumidor. Atuei muito aqui no estado de Alagoas, através da própria OAB. Verdade. Mas também em âmbito nacional, sempre estive defendendo o direito do consumidor e agora na Comissão Nacional, que eu tenho assim, me esforçado muito, tentado muito fazer um bom trabalho. Agora eu lhe pergunto, como é estar à frente de uma comissão tão importante como essa, que é a defesa do consumidor na OAB Nacional, quando você por si só já foi consumidora, é consumidora, e como é que você se sentia naquela época em que você nem estava ligado a esses problemas da OAB e hoje, estabelecendo o paralelo? As pessoas brigavam por isso, como você briga hoje? Como a OAB nossa e a OAB Nacional briga? Como eu estou nessa defesa do consumidor a princípio, desde quando foi promulgado o Código, então eu tenho aquela vivência do começo, do Código que entrou em vigor, e hoje. Então, naquela época, quando o Código entrou em vigor, que foi inclusive promulgado pelo presidente Fernando Collor, né, em 90, então, a nossa preocupação naquela época... Aliás, ontem, num discurso que ele fez no Senado, ele lembrou isso, que foi o pioneiro na questão dos órgãos... Inclusive, o nosso queridíssimo Paulo Lobo fez parte também do estudo, né? Então, naquela época, aquela preocupação que nós tínhamos era instruir e orientar os consumidores da defesa do consumidor, dos seus direitos, né? Hoje, a luta é diferente. Porque nesse decorrer dos anos, se hoje tivesse a lei para ser promulgada, ela não seria, com certeza, porque hoje o sistema é diferente, os anseios é diferente, tanto do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Onde é que está exatamente essa diferença? Ela é tênue ou ela é marcante? Ela é marcante. Marcante. Onde está a grande diferença? Porque hoje já não é mais assim uma prioridade o direito do consumidor. Você vê a exemplo de algumas medidas do próprio Poder Executivo com relação à resolução da ANAC, que veio para tirar alguns direitos do passageiro de empresas aéreas. Exatamente. Né? Você vê com relação ao Poder Executivo, quanto à resolução da questão dos cartões de crédito, dando diferença de preços, de valores para o pagamento em dinheiro e pagamento em cartão. Perfeitamente. Você vê resoluções da Anatel com relação à questão da energia elétrica, aumentos absurdos. Tudo isso vai ao encontro da filosofia de vocês, enquanto defensores do consumidor. O direito do consumidor ele foi criado pela Constituição de 88 para defender o consumidor do poder estatal. Eu vou apresentar. O poder estatal está muito forte. Devagarzinho eu vou apresentando as outras pessoas, mas esse é um assunto que eu acho mas tem importantíssimo que a gente... Não, mas eu vou fazer uma pergunta diferenciada. A instituição OAB, formada por advogados, é essa instituição que precisa cada vez mais ir contra esses poderes que criam resoluções e leis que vão ao encontro daquilo que vocês acreditam? Com certeza. Com certeza. Não só na área de direito do consumidor, mas em todas as áreas. Hoje, o nosso presidente da OAB Nacional, ele tem uma atuação efetiva e brilhante com relação a tudo isso. Perfeitamente. Certo? E dentro do estado de Alagoas, a Fernanda também tem tentado combater tudo isso. Eu tenho visto o presidente da OAB Nacional, ele está muito presente, né? Muito presente, ele é muito na atuante. mídia. Viu, Geraldo? Até uma outra situação que Maria pode colocar melhor, a OAB Nacional tem judicializado muitas dessas questões. Muito bem. Para não permitir que as normas fiquem da forma como estão. Então, tivemos discussões fortes sobre a ANAC, né? Entramos com decisões, entramos com ações, inclusive houve algumas decisões em cima disso que foram derrubadas por juiz federal, mas estamos dando continuidade a essas ações. Com relação à Anatel, também entramos. Uma outra situação também, Geraldo, que a gente tem feito nos estados, até capitaneado por Marié, que tem feito um grande trabalho na Nacional, a gente tem feito atos de fiscalização mesmo. Fiscalização, muito bom. Se há um ato da ANAC, nós vamos então fiscalizar se ele está sendo cumprido, além de contestá-lo judicialmente. Então a gente tem controlado realmente você chegou onde eu queria. Essas agências que vêm sendo criadas, as chamadas agências reguladoras... Elas foram criadas após
a Constituição de 88. Exatamente, né? muito bem. Porque mudou a sistemática, né? Perfeito. Os serviços foram privatizados e tinha que ter essas agências reguladoras para regulamentar Muito bem. Então vai a grande em defesa pergunta. do consumidor. Então que vai hoje a ela não grande atua. pergunta. Elas que deveriam ser fiscalizadoras e reguladoras, elas podem hoje ser e devem ser fiscalizadas. Com certeza. Na verdade, elas deveriam ser extintas, né? Eu, na verdade, Tema tenho bom. uma teoria com a agência reguladora, sabe, Geraldo? Eu, como atuo nessa área do direito administrativo, acompanho um pouco a atuação das agências reguladoras. Eu acho que a agência reguladora ela tinha uma proposta até importante para aquele momento, porque o Estado estava desestatizando suas atividades, transferindo para a iniciativa privada. Mas, ao mesmo tempo, não tinha nada de novo no que diz respeito ao papel que elas exercem. Muito Por bem. quê? O Estado já tinha o dever de fiscalizar. Muito bem. O Estado já tinha a obrigação de fiscalizar. Eu acho que muitas agências custaram muito caro para o povo brasileiro Duplicidade. e que, na verdade, não exercem o papel que deveriam exercer. Deixa Então, eu algumas apresentar, realmente não porque ele está com o merecem. microfone na mão, doido para falar alguma coisa, que eu tenho certeza que é o nosso querido Silvio Arruda. Desculpe, Silvio Arruda não, Nivaldo Barbosa Júnior, que é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas. Mas ele quer entrar nesse assunto. Nivaldo, que bom receber você. Só uma provocação, Geraldo. Sempre quando você chama a gente para almoçar e ainda põe na mesa um prato como esse, um tema como esse, não tem como a gente ficar, né, Então você querendo deixou se abrir um manifestar, parênteses? claro. Muito rápido. Com certeza. Fernando, segura o microfone. Fernando, que entrada foi essa? Me conta, pelo amor de Deus. Que coisa gostosa aqui no Fusion. O que foi? Me conta, esses obrigado, pastéisinhos e esse... Isso é um pão de alho, certo? Um pão tradicional. Mas tem uma cobertura. Só que nós incrementamos aqui. Fizemos uma carne do sol com nata, certo? E colocamos em cima e dá essa... Ô, quer me fazer um favor? Cala a boca, não fala mais nada, não, porque eu preciso entrevistar. Eu tô com a boca cheia de água, não dá. Vem pro Fusion que você vai ver o que é a entrada. Vamos lá. Mas parabéns, Fernando. O prato de fato Vamos está lá, excepcional. Não, quando você fala de agência reguladora, não tem como a gente ficar calado. Não tem como a OAB ficar calada. Não né? tem como. Não tem como ficar calado. As agências reguladoras hoje, elas são ficções, são instituições fictícias. Muito bem. Né? Nós Eu acho que isso é falando das fato. nacionais. Das nacionais. E das estaduais também. Ainda não. Ainda não. Elas se esforçam. Acho que as estaduais, no âmbito estaduais, elas se esforçam para tentar suprir a lacuna. As nacionais não. Será as que nacionais porque hoje estão não. mais perto dos problemas, os problemas são mais locais, podem ser mais olhados, mais fiscalizados? Não só por isso, é porque como elas estão mais próximas da sociedade, nós conseguimos acompanhar melhor e, consequentemente, eles ficam mais atentos. Já as nacionais, eles se encastelam. Eles se encastelam em torno hoje do fornecedor, Muito bem. não do consumidor. Muito bem. Né? E aí, consequentemente, a gente perde e muito. Bom, mas aí não é a hora de as OABs da vida entrarem violentamente em cima? Como tem batendo sido no peito feito. e disso, nós somos os donos do direito. Como tem sido feito. Como tem sido sido feito, inclusive capitaneadas por Marié, né, que apesar de sermos de um estado pequeno, eu tenho dito muito isso, nós somos pequenos, mas nós somos ousados. Poxa, né? tem que ser. Então, Alagoas hoje tem nada mais, nada menos do que Fernanda Marinella, Perfeito. a única presidente nacional mulher Exatamente. da OAB. Nós temos Marié, nada mais, nada menos do que a presidente nacional da Comissão do Consumidor, não é? E nós temos vários outros projetos que são pioneiros, saíram daqui e são copiados em vários outros estados. Exatamente. Bom, deixa eu apresentar mais gente, porque já está terminando o primeiro bloco. Então vamos lá. Quem está conosco aqui também, a Thaísa Gameleira, que já esteve conosco também, diretora tesoureira da OAB Alagoas. E que abacaxi danado. Fala, minha filha, diga aí, está tudo bem? Tudo bom, Geraldo. É um prazer retornar ao seu programa. Prazer é E meu. realmente é uma missão muito difícil, Eu sei que né? é. No cenário atual, né? O cenário econômico do nosso a crise verdade. financeira que atravessa o nosso país e que repercute nos diversos segmentos Claro. da sociedade e diretamente eita. Não, fique à vontade. Aqui não tem esse problema, não. Diretamente com quem? Diretamente na nossa classe, porque nós, Exato. na nossa classe, são advogados, são autônomos, Exatamente. né? Na sua maioria são provedores Perfeito. das suas famílias. E nesse momento difícil, nós tivemos que ter a sensibilidade da nossa diretoria, do nosso conselho, para que a gente não piorasse mais a situação desses profissionais. Né? Não tomasse as medidas para combater a inadimplência que prejudicasse mais Muito bem, as pessoas. Mas o índice é muito alto ainda. O índice é alto. Bom, mas muito ele alto. corresponde ao problema que existe no Brasil hoje.
Corresponde. Ou seja, existe responsabilidade na classe dos advogados, mas existe a sobrevivência, né? A Existe sobrevivência da família. Que é nacional. Que é nacional. Não é isso? Então, pensando nisso, nós tentamos implementar ações para ajudar a diminuir a inadimplência, como de fato a gente conseguiu diminuir o ano passado, o ano retrasado também. E nós procuramos chegar mais perto desses advogados, né, que estão passando por esse momento difícil financeiro, propondo parcelamentos. Nós fizemos uma campanha de recuperação de crédito em 2017, né? De 2016 e 2017, repetimos. Implementamos também o call center, que é um serviço que nós estamos em contato diariamente com esses advogados. Muito bom. Muito facilitador, muito importante. E nós, graças a Deus, estamos conseguindo reduzir essa inadimplência sem prejudicar o advogado. Muito bom. Isso é de uma importância fundamental, porque ele, advogado, se sente prestigiado pela sua ordem. Quer dizer, a ordem sabe que a situação não está boa. A ordem sabe, mas a ordem também precisa também, né? claro. Porque a ordem tem contas a Mas pagar, tem uma estrutura muito cara, né? Mas não é muito mais fácil se ele entender que a ordem pensa nele? Ah, sim, com certeza. E tudo que nós fazemos é pensando nos advogados. Pois é, então eu acho que aí o diálogo fica mais fácil, as possibilidades de negociação ficam mais fáceis, porque ambos estão pensando. Porque no cenário nacional, Geraldo, existem muitas seccionais que tomaram outras atitudes. A exemplo de protestar os advogados, executar os advogados, inserir os advogados no rol de inadimplência, Serasa, SPC, enfim. Mas aqui, nós até o momento, nós evitamos muito isso, e com também uma grande facilitadora nossa, a nossa presidente, porque ela é uma presidente lúcida, ela também não gasta muito, sabe? Ela colabora conosco, né? E aí... Ela não gasta muito, foi ótimo. Não é? Porque já pensou uma presidente gastando muito? Mas eu duvido, olha, pela cabeça que eu conheço da Fernanda já, ela deve investir. Ela é uma grande facilitadora. Não é? Facilita, é muito importante. Eu vou pedir licença a vocês para ir até os nossos comerciais. Olha como foi rápido que acabou o primeiro bloco, que eu não consegui apresentar ainda 2 dos nossos convidados, mas isso é bom porque a gente vai diluindo o programa e vai trazendo cada vez mais emoções ao nosso telespectador. Não é, Fernando? Segura o microfone aí. Hein, Fernando? Aqui nesse Fusion, que maravilha, hein? Diga aí o endereço, rapidinho. Já estamos nos comerciais. Ficamos aqui na Deputado Zé Lages, certo? Próximo do Palato, número 496. Ponta Verde. 496 ou 469? 469, desculpa. 469. Já sei mais do que você, tá vendo? Ô, Fernando, me conta uma coisa, qual é a especialidade? O nome está dizendo grill, é carne. A especialidade é carnes. Mas não fica só na carne. Não. Nós temos outros pratos, temos um filé parmegiano muito bom. Muito bom. Temos esse pãozinho de alho que você provou, uns petiscos, uns pastéis. Esse aqui é um pastel que vocês comeram agora, queijo do reino com bacon. Eu sou tarado por pastel. Eu só não encontrei em Alagoas uma coisa. Até hoje, ninguém quer fazer, não sei porquê, que é o famoso pastel de vento de São Paulo. Aquele desse tamanho que você morde e queima a boca, porque só vem aquela fumaça. Muito só bom. Tem um temperinho desse tamanho, mas é bom. Muito bom. E aquele com caldo de cana é perfeito. Caldo de cana, perfeito. Você é paulista? Não, sou alagoano, sou nordestino, sou sertanejo, sou de batalha. Então tá certo. Ô, Fernando, funciona todos os dias. A partir de 11 horas até meia-noite. Até meia-noite. Tudo bem, ótimo. Aqui na Deputado Zé Lages, viu, gente? Bom, eu queria lembrar a vocês de algumas coisas importantes, como, por exemplo, nós hoje temos o patrocínio da Uninassal, um dos nossos patrocinadores, e a Uninassal que vem fazendo um trabalho fantástico em todo o Brasil, e aqui em Alagoas com 2 sedes, uma na Ponta Verde e a outra no Farol. E nós estamos em plena época de vestibulares, e de você escolher o que é que você quer fazer. Tem novos cursos na Uninassal, você entra em uninassal.edu.br, que você vai saber tudo. Ou, se já quiser fazer a inscrição do vestibular direto, vestibular.uninassal.edu.br. E é facílimo e você vai ver quanta coisa boa a Uninassal tem para lhe oferecer, ok? Eu fico muito feliz porque ela fez uma parceria com o Tite,
né, já dando uma esperança de que essa Copa do Mundo vai ser boa para nós, e aí ficou assim, Uninassal e Tite juntos formando vencedores. Isso é muito importante, não é? Você ter a certeza de que o seu filho, você próprio, vocês estão se preparando para serem vencedores. O Sebrae Alagoas, nosso patrocinador assim de muitos anos atrás e que agora volta conosco e que é o especialista em pequenos negócios. Eu costumo dizer e vou repetir, mais uma vez, eu não acredito numa Alagoas de grandes indústrias. Eu acredito numa Alagoas de pequenos empreendedores formados juntos, associativamente, cooperativamente, do jeito que for, mas os pequenos empreendedores que podem e devem ter o apoio do Sebrae. Não faça o seu pequeno negócio sem procurar o Sebrae. Vá lá, que o Sebrae lhe orienta, e lhe orienta em tudo aquilo que pode orientar. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que é a imprensa que faz toda a gráfica do governo, inclusive o Diário Oficial, mas que também tem uma parte ligada com a iniciativa privada. É nessa parte que eu entrei. Não entrei na imprensa, não. Eu entrei para publicar mais um livro meu. Eu aproveito para convidar os meus amigos que estão nessa mesa e os meus amigos que estão nessa mesa, mais do lado de lá, porque nós vamos lançar o Por Causos da Vida, mais um livro nosso, na terça-feira, dia 20, depois da Semana do Carnaval, na Bodega do Sertão. Terça-feira, dia 20, na Bodega do Sertão, Por Causos da Vida. Eu espero, sinceramente, vocês lá nesse lançamento, vocês todos que estão nos ouvindo. Vocês vão gostar. São causos verdadeiros com nomes reais. Já começa por aí. Então vamos em frente, que atrás vem gente. Depois eu falo mais de comerciais. Vamos em frente. Voltamos já. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia, saímos do nosso tiragosto inicial, né, para entrarmos no nosso almoço. E conversando aqui com a OAB. Está conosco o Silvio Arruda, diretor de prerrogativas da OAB Alagoas. Vamos transformar a palavra prerrogativas para o nosso telespectador aqui em tradução mesmo. Diga para ele o que são prerrogativas. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Geraldo. Veja só, a prerrogativa
é uma incógnita até, às vezes, para os próprios advogados. Prerrogativa é vamos dizer assim, é um direito que o advogado tem no exercício da profissão de atuar em defesa do seu cliente. Então, é aquele direito que o advogado tem de ter acesso a processo, ter acesso a provas, ter acesso a tudo que diz respeito àquele processo que se demanda contra o seu cliente. Muito bem. Isso, em suma, é o que é prerrogativa. Muito bem. E que às vezes é profundamente desrespeitada? É ou não? Completamente. Completamente. Então é bom a gente falar claro. Eu estou falando... Porque às vezes o cidadão diz assim, contratei um advogado e ele não fez isso que eu esperava que ele fizesse. Primeiro, ele não é advogado para dizer que esperava Ele não tem que esperar nada, né, para começar a brincadeira. Tem que esperar o advogado atuar. Mas ele fica imaginando, será que ele não tinha prerrogativa para isso ou para aquilo? Eu sempre digo, se veio interrompendo um pouquinho, Geraldo, eu sempre digo que prerrogativa é uma ferramenta que o advogado tem para fazer um bom trabalho. Muito bom. Se ele não tiver essa ferramenta, ele não consegue muito bem, um bom trabalho. muito bem. Então, imagina assim que eu... porque ela desligou, não foi? Não, já estava. Na verdade, eu sempre digo, Geraldo, e eu vou repetir, que prerrogativa é a ferramenta que o advogado tem para fazer um bom trabalho. Perfeito. Se a gente pensar que um marceneiro precisa da serra, que o jardineiro precisa da enxada, e cada um precisa do seu papel, o advogado precisa de prerrogativas. Então, ele não tem como, por exemplo, fazer uma boa defesa se ele não tiver acesso ao processo. Ele não tem como fazer uma boa defesa se ele não tiver acesso ao seu cliente no presídio, por exemplo. Então, essas são as ferramentas que a gente depende para executar. E eu sempre digo que quem tem que estar feliz com as prerrogativas dos advogados são os clientes. Muito bem. Porque quanto mais certeza a gente tem no exercício das nossas prerrogativas, mais garantia o cliente tem de que está sendo feito um bom trabalho. Mas você tocou num ponto aí que eu quero provocar o Silvio. Que quando você fala o uso das prerrogativas em relação ao preso. E aí ele entra num campo fedorento, né? Que é o campo, infelizmente, dos presídios, dos direitos humanos, não é, Maria? E por aí vai. Isso, a situação do nosso sistema prisional é periclitante, né? É muito ruim o sistema. Inclusive, assim, não só do aspecto de direitos humanos, mas no aspecto da atuação estatal, né? Nós temos deficiência de pessoal, deficiência de agentes, o serviço interno é muito ruim também. A superlotação agrava também essa situação e isso nos afeta como advogados, porque nós temos dificuldade, às vezes, da remoção do preso para vir para uma conversa com o advogado. Por exemplo? Isso é um exemplo assim, cruel, que acontece muito. Os advogados precisam entrevistar os seus clientes e, às vezes, eles têm dificuldade nessa remoção do preso. Né? No acesso. Remover o preso da cela até o parlatório, que é onde o advogado conversa com o cliente, isso aí às vezes gera uma dificuldade. Mas isso é em função de uma falta de estrutura dos presídios ou é porque eles realmente implicam com a história e não querem o advogado conversando com o preso? O que é? Não, é mais problema de falta de estrutura, exato. É deficiência de pessoal, tem pouco agente, o agente é mal remunerado. Muito bem. Tem uma série de situações que contribuem, né? E vamos e venhamos. Também você tem, digamos que o seu cliente, que é preso, ele seja uma pessoa boa, certo? Mas ele está cercado também de maus elementos por todos os lados. Quer dizer, esse transporte de um lado para outro tem que ser muito bem feito, para evitar surpresas dentro de um presídio. Exato, é o que eu falei. Quando a falta de efetivo dificulta, por exemplo, de 1 ou 2 agentes, não dá para descer para remover um preso, 1 ou 2 agentes. Teriam que 3 ou 4 para poder haver essa segurança dos agentes. Isso não acontece porque ele não tem quantidade de agentes suficiente para fazer isso. Então essa é uma prerrogativa que acaba atrapalhando o trabalho do advogado. Eu diria que acaba atrapalhando a defesa do próprio cidadão, entendeu? Porque o cidadão, quando ele não tem acesso ao advogado que o está defendendo, essa defesa não pode ser plena. E se não for plena, ele vai ter seu direito constitucional. Tudo é uma belíssima corrente, onde se não há justiça, não há pena, a pena é mal feita, a justiça é mal feita, é desequilibrada. O processo não anda. E o advogado fica no meio. Recebendo a reclamação do cliente que diz que o advogado não fez o que deveria fazer. Exatamente, fica no meio. Na verdade, é uma enorme confusão entre prerrogativas e privilégio. Perfeito. Né? As autoridades acabam confundindo diariamente prerrogativa com privilégio. Que é totalmente diferente. A prerrogativa do advogado é um direito mais do que o direito dele
é um direito de defesa. Muito bem. Do cidadão. Perfeito. Então a prerrogativa não é nem necessariamente do advogado. A prerrogativa é um direito da sociedade. Privilégio seria se utilizar de uma situação que outros não podem. Por exemplo, um advogado dirigindo porque tomou algumas doses de uísque, com devido respeito, de repente é parado numa blitz. Né? Aí de vez em quando o Silvio recebe uma ligação, é porque eu estou aqui numa blitz, mas você bebeu, isso tem nada a ver com prerrogativa. Nada a ver. Prerrogativa é no exercício da sua função para o exercício do direito de defesa. Perfeitamente. E é nisso que a OAB é muito séria. Exatamente. E exige isso dos seus associados. E tem que acabar com esse estigma, com essa diferença. Como é? Exatamente, quando o juiz se recusa a receber o advogado, é outra quando coisa. recusa acesso aos autos, né? Quando caça a palavra do advogado em audiência, tudo isso é uma violação não ao advogado. Aí você provoca um assunto que eu quero apresentar o nosso amigo Telmo Calheiros, que é o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Tudo bem, Telmo? Que prazer receber. Olá, Geraldo, boa tarde. Satisfação. Ter demorado tanto para falar Não, com que você. é isso. Sem problemas. O problema não é meu, é dos seus companheiros de trabalho que são magníficos. Mas eu acho que o senhor fez o certo. Primeiro as damas, depois a hierarquia, depois o final. Ô, Telmo, você entra exatamente num assunto fantástico quando ele fala, por exemplo, são juízes que não querem receber às vezes. Isso aí entra na questão de ética também. É uma discussão de ética. Não é do advogado, mas é da função de um modo geral. Na verdade, o Tribunal de Ética, que a gente faz parte, nós temos competência para apurar as condutas do advogado. Não, eu sei. Mas o advogado, às vezes, tem uma má conduta. Sim, perfeito. Em função da má conduta daqueles outros. Isso. E é por isso que serve o tribunal, para quem tenha condições de apreciar isso, dentro do nosso código de ética, a gente identificar se dentro daquele fato o problema foi a condução do advogado ou de quem o atendeu, do juiz, do servidor. Muito bem. Eu queria até aproveitar para dizer o seguinte. Parece que a sociedade começa a entender determinadas coisas. Eu sou de um tempo, e quando você falava juiz, você abaixava a cabeça. Quando você falava desembargador, ministro de um tribunal, você disse, meu Deus do céu, este cara é intocável. Hoje você vê uma novela no horário nobre da Globo, mostrando um juiz safado, sem vergonha, de tudo quanto é jeito, e na vida real existe. Então, como fazer com que o pobre do advogado não seja colocado numa falta de ética, quando encontra uma falta de ética num ente superior? Pois é, a função do advogado, ela é uma função primordial. Na verdade, o advogado é a mola propulsora, o sistema não funciona sem o advogado, tá? Então, existe uma conduta ética que o advogado deve ter, que é para gerir todo o sistema. Então, na verdade, ele é o reflexo do sistema. Perfeito. Então, quando a OAB busca fazer a apuração de como os advogados estão andando no dia a dia, nas suas funções, ela está primando para que a sociedade ande bem. Então, o reflexo disso vai para o judiciário. O intuito, na verdade, é trazer essa repercussão. Porque quando você imagina um advogado, um juiz, desembargador, é porque, para aquela função que ele exerce, ele deveria andar com uma conduta ética, para ser reflexo positivo, não negativo. Sem dúvida. O que leva a quanto mais advogados forem éticos e disciplinados, melhor poderá ficar o sistema. Exatamente. Concorda com isso? Com certeza, Geraldo. E aproveitando a colocação de Telmo, Geraldo, nós temos que pensar que todos nós fazemos parte de um sistema de justiça. Perfeitamente. E nós temos que pensar que em todas as carreiras, em todas as profissões, nós temos os comprometidos e os não comprometidos. Muito bem. Aqueles que agem com retidão de conduta e aqueles que não agem com retidão de conduta. Então, isso vai acontecer na magistratura, isso vai acontecer no Ministério Público, isso vai acontecer também entre os advogados. Claro. Então, na verdade, o que nós temos e o que a sociedade precisa se conscientizar é que não tem Deus. Exatamente. Nós temos seres humanos que acertam e erram. E nós, sociedade, somos responsáveis por controlar isso e por fiscalizar isso. Na OAB, nós temos uma ferramenta a mais, que é exatamente o Tribunal de Ética e Disciplina. Muito bom então, isso. é uma ferramenta de contribuição na condução ética dos nossos colegas. E funciona como um tribunal. Funciona funciona muito bem. Então, pode contar isso melhor. Me conta isso, Telmo. Como é que funciona? O tribunal tem uma composição. Nós temos juízes que são nomeados pela presidente para compor esse tribunal. Então, quando há uma representação que é feita por uma pessoa ou de um advogado em relação a outro advogado, ou com um juiz, um embargador que oficia a OAB, nós recebemos isso, apuramos, instauramos um processo disciplinar e esse processo vai ter um segmento. Tem uma fase de instrução, de provas e há um julgamento. Muito bem. E em julgamento existe uma série de penalidades que pode ser atribuída ao advogado. Vou fazer uma pergunta bem objetiva. Um advogado que acompanha um processo. Esse processo foi para uma segunda instância, foi para uma terceira instância, chegou lá em cima.
em Brasília, e ele perde por decurso de prazo, e o cliente não pode mais nem voltar a ter o mesmo problema, a ter o mesmo processo. Ele cometeu o quê? Isso é uma falta ética. É uma falta ética. É uma falta ética. Porque o acompanhamento processual é uma obrigação do advogado. Com certeza. Tá? A causa ser ganha ou não por uma questão do juízo de valor que se faça não é obrigação. Porque a profissão de advogado não é uma atividade finalística. Ele não promete o resultado. Muito bem. Tá? Mas ele promete o acompanhamento processual. O acompanhamento processual. Isso. Então, se por uma perda de prazo, que eu acho que isso quer dizer, o advogado pode sim ser responsabilizado. Pode, né? Sim. E faz parte está dentro do rol das infrações éticas. Muito bem. E dentro do trabalho da OAB. Exatamente. Não é isso? Isso. Muito bom. Outra colocação, Geraldo, que eu acho que vale a pena complementar também, é que assim, a OAB, ela controla, fiscaliza e até responsabiliza os advogados que agem com incorreção, que agem de forma a faltar ética. Mas, ao mesmo tempo, a OAB não tem o poder de polícia, eu digo, a interferência sobre aqueles que não são advogados, mas que fingem ser. Muito bem. Que é aquele que a gente chama exercício ilegal da profissão. Que existe. Que existe, nós temos muito, e nós encontramos isso, por exemplo, em alguns órgãos públicos. Isso é feito de forma muito ostensiva. Mas isso é falsa ideologia? Falso, isso é da polícia, né, Geraldo? Então nós temos que ter uma postura muito rigorosa com relação a isso, porque não chegam no OAB. Muito bem. E aí, quando a gente recebe essa denúncia, nós estamos acompanhando, inclusive, várias vezes junto com a Polícia Federal. Isso é encaminhado à Polícia Federal, para que a Polícia Federal faça as investigações. Isso é fundamental para a gente, porque esse não é um advogado, ele não pode estar como ou agir como. Com certeza. Deixa eu dar um pulo nessa, né? Que conversa boa, né? Não é um assunto interessante, mas deixa eu dar um pulo e ir para o Brasil atual. Isso eu queria a colaboração de todo mundo para que esse programa diga o que é que a OAB, o que é que os advogados pensam do que está acontecendo no Brasil de hoje. E principalmente no que está acontecendo juridicamente falando. Né? Às vezes as pessoas ficam tontas sem saber por que determinadas pessoas... Por que existiu agora a segunda instância? Por que pode ser preso na segunda instância? Por que ainda existem recursos? Como é que funciona essa estratégia que hoje, lamentavelmente ou não, é isso que eu quero ouvir de vocês, mistura política com direito? Geraldo, para começar esse assunto, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos parar para refletir é que nós não estamos brincando de casinha. É pensar que nós estamos... Esse é um país que precisa reencontrar o seu caminho, precisa continuar trilhando o seu desenvolvimento, e o povo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande na condução dessa parte. Na verdade, o primeiro é dizer que o país é nosso, o Brasil é nosso, e nós temos que cuidar dele. Muito bem. E eu digo isso, Geraldo, porque muitas pessoas estão agindo hoje de forma impulsiva, de forma irresponsável, e falando de situações que mal conhecem, mas se posicionam com uma veemência que não conhecem. E no segundo ponto, que eu acho que é muito importante colocar, Geraldo, é que hoje nós temos uma Constituição, e essa nossa Constituição, ela foi construída, foi consolidada com o esforço, a luta, a vida de muitos brasileiros que nos antecederam. Então, os direitos que estão na Constituição hoje não estão lá por acaso. Eles foram colocados lá como uma conquista do povo brasileiro. Com certeza. Então, nós não podemos permitir que esses direitos sejam ignorados e que a Constituição se torne um mero pedaço de papel. É verdade. Então, é muito importante a gente, em primeiro lugar, a Constituição precisa ser cumprida. Essa é a primeira coisa. Claro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, admitir Mas aí, que posso abrir um parênteses? Só para você complementar a sua frase. A Constituição precisa ser cumprida em todos os âmbitos. Exatamente. Então, aí era que eu ia completar, Geraldo. Hora dizer que eu aplico a Constituição e hora dizer que eu não aplico a Constituição, isso é um risco para a democracia brasileira, entendeu? Isso é um problema, porque, veja, como nós vamos ter segurança jurídica na norma que nós temos hoje, se hoje eu aplico e amanhã eu não aplico mais? E amanhã não aplica. Então, isso é muito sério. Então, assim, se a norma não é boa, e muitos dizem, porque isso é um absurdo. Se a norma não é boa, vamos trabalhar para mudá-la. Muito bem. Mas a partir do momento que ela está posta, nós precisamos respeitá-la. Muito bem. Eu acho que isso é indispensável, Muito Geraldo. bem. Mas passa a bola para mim, por favor. Eu acho que nós estudamos em história um movimento chamado egocentrismo. Isso foi há centenas de anos atrás. Isso parece que voltou e voltou com força. Hoje, o diálogo está muito prejudicado, né? O que nós ouvimos muito é um discurso de intolerância, a falta de uma construção coletiva das instituições. Então você vê, por exemplo, uma corte
como o STF, em que você tem várias cortes no mesmo espaço, né? Cada ministro entende de uma forma. Visivelmente falta uma preparação entre eles, um diálogo entre eles, e aí eles oscilam os entendimentos em torno da Constituição. Isso só tem trazido enormes prejuízos. Eu vou fazer uma pergunta, pode ser idiota, mas eu vou fazer essa pergunta, vale para todo mundo. Vocês não acham que a carreira de magistrado, e olha que eu já usei carreira, deveria ser carreira? Ou seja, o cidadão para chegar a ser ministro de um Supremo Tribunal Federal, ele devia ter passado por uma carreira e não ser nomeado pelo presidente da República porque foi escolhido por ele, Felipe Pato? Essa não é uma equação muito fácil. Não, né? eu sei que não é fácil. Realmente, esse é o padrão de escolha. Mas, de fato, a gente precisa reinventar algumas coisas. Não é? E até porque, Geraldo, quando a gente pensa num contexto, complementando o que o Nivaldo coloca, a gente pensa num contexto, por exemplo, em que o Brasil permite a reeleição. Depois o Brasil permite a indicação da escolha dos dirigentes, dos ministros do Supremo de forma política. Muito bem. Se a gente for avaliar, hoje com o comando do cenário político nas mãos de um único partido durante muitos anos, é dizer também que ele nomeou o Supremo durante muitos anos. Mas, Fernanda, isso é ruim? Isso talvez é falta de oposição política, é falta de alternância política, é falta de mudar o cenário de comando do país. Então, isso traz muitas consequências, Geraldo. E, assim, eu acho realmente que é importante que ele tenha uma história de desenvolvimento profissional. A ter uma ideia, por exemplo, Geraldo, que a posição do Supremo hoje, a exigência é que ele tenha notável saber jurídico. Não necessariamente ele tem que ter uma história de condução. Ele tem que ter notável saber jurídico. Muito bem. Então, ele nunca, pode ser que ele nunca tenha atuado em nenhuma área e chega ministro do Supremo, mas só porque ele tem notável saber jurídico. Mas então não seria exatamente essa... isso está na Constituição. Exatamente. Não tem nada de errado nisso. Não, nada de errado. É o que está posto. Seria essa a grande hora de revisão da Constituição de 88, ou ela é perfeita e simplesmente alguns artigos não foram, até hoje não foram efetivados, não tem um nome específico. Aplicados, eu diria, efetivos. Não é isso cumpridos. não. Regulamentados. Não, na verdade nós temos a nossa Constituição, ela precisa de reformas, ela sempre precisa, não é um texto definitivo, Geraldo, até porque o direito é reflexo da evolução da sociedade. Claro. Se a sociedade evolui, o direito precisa evoluir também. Com certeza. Então isso é fundamental. E nós temos na Constituição mais de 90 regras que não foram regulamentadas. Foi regulamentada pelo Fusion Grill. Foi regulamentado, desculpe. Tá ótimo, né, Geraldo? Não provei ainda não, vou aguardar ainda. Maria, eu gostaria só de dar tempo dela provar, porque está sensacional. Com relação à questão de uma nova Constituinte, eu acho que não é o momento de uma nova Constituinte. Exatamente pela circunstância que o Brasil está, entendeu? Eu acho que hoje, como eu falei, do Código de Defesa do Consumidor, hoje ele não seria promulgado. Os interesses hoje são diferentes. Então, se houvéssemos uma ideia de uma nova Constituinte ou alterações profundas na nossa Constituição, seria perdas para o cidadão, dentro do contexto atual. Mas eu nem falo de constituinte, tá? Só para deixar claro. Eu acho que, assim, um texto constitucional, ele sempre precisa de mudanças. Não significa que as mudanças sejam estruturais. Muito bem, tem aspectos para isso. Exatamente. Eu acho que o contexto é mais de uma alteração via emenda constitucional. E realmente o que a Maria coloca é fundamental, Geraldo. A gente não pode deixar as coisas acontecerem para que os nossos direitos sejam retirados. Bom, aí, vamos lá. Esse é o ponto. Aí a gente mexeu num campo horroroso, altamente minado. Quando a gente fala, por exemplo, em PEC. E eu queria que vocês entrassem nisso. É onde, talvez seja esse o grande pecado, é onde se mistura o judiciário com o legislativo. Quem aprova a PEC? Na verdade, quem aprova é o legislativo, né? É o legislativo. Exatamente. Então, cria interesse. Na verdade, o que a gente precisa estabelecer é formação política. Formação política. Não tem a dúvida. A população precisa de formação política. Nós precisamos rever esse método aí. Essa crise de representação acabou culminando nessa crise ética, nessa crise moral. Exatamente. Isso é uma consequência direta. E acaba sempre desaguando no judiciário. Muito bem. E como é que vocês, OAB, vocês enxergam a crise ética, a crise de corrupção, a crise horrorosa que vive o nosso país? E vocês que conhecem e interpretam bem as leis, como é que vocês se sentem com isso? Todos, por favor.
Eu acho que o grande ponto, e abrindo a fila aqui, Geraldo, é ter a consciência de que voto não tem preço, mas tem consequência. Muito bem. Então, o ano de 2018, acho que é um ano fundamental para que o cidadão reflita sobre isso. Nós temos que escolher bem os nossos representantes. Muito bem. Nós estamos dando a ele uma procuração em branco, para ele representar os nossos direitos e os nossos interesses. Porque quando a gente escolhe mal, a gente gera uma responsabilidade por tudo isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Então, a responsabilidade é do cidadão, nós não podemos escapar disso. É claro que aqueles que descumpriram o seu papel e rasgaram a procuração que foi dada e fizeram como bem entenderam, devem ser punidos, não tenho dúvida quanto a isso. Muito bem. Mas nós, a sociedade, nós, o cidadão, nós precisamos escolher bem. Então isso é fundamental. Mas deixa então eu aprofundar um pouquinho mais esse tema quando você fala sobre essa questão de voto, porque todo mundo fala que, olha, o voto, a responsabilidade sua com o voto e por aí vai. Mas aí eu pergunto, quando você vive num país onde o grande percentual está analfabeto, o grande percentual está morrendo, não tem saúde, não tem educação, não tem dinheiro para nada, não tem nada, como é que você convence esse cidadão a votar bem? Como é que você ensina ele a votar Faltou bem? incluir os adolescentes de 16 anos também, né? Que não tem maturidade para escolha. Zero. Né? Geraldo, na minha opinião, a mudança teria que ser dos próprios políticos, porque não investem na educação. Então a população precisa de esclarecimento. Interessa a alguém acabar com o analfabetismo? É cultural. É cultural. Quer que eu dê outro exemplo? Nós estamos no Nordeste brasileiro. A quem interessa acabar a seca? Ah, pois é. Então a revolução não é uma revolução política, não é uma revolução cultural. É uma revolução cultural. O grande responsável é o cidadão, eu concordo perfeitamente com o que a Fernanda colocou aqui. Mas, infelizmente, o cidadão não consegue mudar, porque a maioria que elege são os que precisam desse apoio. Vai me matar. E não, eles não recebem esse apoio, entendeu? Na minha opinião, é uma mudança muito complicada. Eu acho, sabe, que o Brasil sempre viveu corrupção. Isso é um país corrupto há muitos anos. Maria, tudo isso não, vamos fazer o seguinte, vamos pontuar, porque eu brinco com isso, eu escrevo sobre isso. Eu digo assim, a corrupção no Brasil começou no dia que Pedro Álvares de Cabral desceu na praia e deu o primeiro presente ao índio. Exatamente. Aí o que acontece hoje... Não, Fernando, estava formado duas figuras, o corrupto então, e o corrupto. Eu acho que hoje, por incrível que pareça, nós estamos vivendo, apesar de uma situação muito crítica e uma situação muito difícil, nós estamos vivendo um bom momento, por vários aspectos. Primeiro, antes não tinha quem verificasse essa corrupção. Essa corrupção era às escondidas. Hoje ela está vindo à mostra. Porque a maioria da magistratura são selecionados através de concursos sérios, o Ministério Público também. Enfim, a única coisa que ainda não está tendo uma escolha séria são dos nossos políticos. Não, eu vou pedir mais. Eu vou pedir a você para esperar eu ir aos comerciais e voltar para o terceiro bloco. Mas eu vou agora aguarde o que eu falei, porque senão depois eu esqueço, tá? Vocês são os políticos, certo? Mas o mais importante de tudo é o cidadão brasileiro ter educação. Exatamente. E olha, mas é isso que eu ia dizer. A escolha dos políticos, porque ainda o brasileiro não está pronto para saber escolher os seus políticos. Não, ele não nem sabe, nós. Ele não sabe porque às vezes a gente vota e se engana. Até nós que somos politizados. Pergunta, eu não vou fazer. Exatamente. Mas se a gente fizer uma pergunta por aí afora, aqui nesse restaurante, e quem você votou na última eleição para deputado estadual, deputado federal, lá o que seja, não vai saber. Não vai lembrar. Ok? Ok. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês, eu vou pedir licença a vocês para ler um negócio. Eu vou dizer por quê. Eu publiquei isso hoje. E quando eu publiquei, eu gosto muito de escrever, independente dos nossos programas de televisão. E quando eu publiquei isso, a resposta foi tão grande nas redes sociais que alguém disse assim, por que você não lê isso no seu programa? Aí eu vou pedir licença a vocês, posso? Não sou velho, estou velho. E sinceramente não é uma questão de semântica nem de rejeição à idade que Deus tem me dado e acrescido a cada dia que passa. Ser velho é aceitar um status quo que a sociedade lhe impõe e cronologicamente o coloca à margem de uma outra etariedade que se diz moça, jovem e absolutamente dona de todas as suas faculdades mentais e produtivas. O ser velho
até pode estar enquadrado no que esta geração quer, mas o estar velho é completamente diferente do que se supõe, porque coloca o estar em uma posição que não o diferencia, pelo menos mental e intelectualmente, de nenhuma outra faixa que se proclame dona da verdade. O estar velho é colocar à disposição de todos uma experiência de vida, de profissionalismo, de maturidade, de equilíbrio nas ações e de neurônios ativos capazes de saírem das citações do passado para uma criatividade nova, evolutiva e com uma plataforma muito mais sólida. Então, o que seria o certo, o correto e muito pouco aplicável entre empresários, dirigentes públicos e muitos outros, é a correlação entre as cabeças de diversas idades, numa busca de identidade múltipla que estaria pronta a resolver os problemas da iniciativa privada e do país. E aí encontraríamos a fórmula perfeita entre o estar jovem e o estar velho. Mudança de conceito que até desativa o estar velho e reativa o estar vivo e experiente. E quando estou prestes a completar meus 80 anos, por exemplo, estou vivo, experiente e sempre pronto e disposto a colaborar com as gerações que me antecedem e com toda a garra mental que Deus me deu. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Ok, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje no Fusion Grill. Gente, parabéns para a comida, parabéns para tudo, parabéns para a educação, parabéns para o Meter, parabéns para os garçons, parabéns para os donos. Ô, meu filho, tu bota uma mão assim, eu paro. Hein? Ele... Ah, mas eu... Peraí, tu tá na minha frente e faz assim, eu paro. Mas não estou dizendo. Tá logo. Vamos embora. Oxa. Vamos lá, vou ter que gravar um programa. Não tem problema não. Vamos voltar. Agora, quando você fizer algum sinalzinho, não olhe pra minha cara, não, pô.
Eu sou obediente, meu filho. Sou disciplinado. Senão eu entro na comissão de ética. Vamos lá. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Aqui no Fusion Grill. Beleza, olha, beleza da comida, beleza de quem serve, beleza do ambiente, beleza ou não, Fernando? Fala aí, não é beleza? Esse é um dos motivos de sucesso do Fusion Grill? Conta pra gente. Sim, com certeza. A boa comida, tudo aqui é pensado para deixar o cliente satisfeito, certo? O ambiente que hoje nós estamos num ambiente onde podemos agregar com tudo isso que vocês estão provando aí, com essa beleza de papo, de conversa interessantíssima, eu acho que tudo combinou, tudo casou. Mas tem que casar, porque a gente gosta de bater papo, né? O Almoçando com a Notícia, ele tem essa característica. Há 25 anos ele faz as pessoas baterem papo. Há 26, ele faz as pessoas baterem papo. Agora, baterem papo num ambiente agradável e gostoso. Não é bom assim? São sempre bem-vindos, certo? Fusion de portas abertas. Muito obrigado. Se quiser repetir, é só chegar aqui que muito obrigado. Vai receber com bastante carinho. Muito obrigado. Lembrando que o Fusion é o primeiro de uma parceria que nós estamos fazendo com a Abrazel para fazer um circuito dos bons restaurantes, das boas casas aqui de Maceió, levando os nossos convidados e levando vocês que são os nossos eternos convidados. Muito bem. Maria, eu estava falando com você e o assunto era... Poxa, parece até aquele programa de resposta. O céu é o limite. O assunto era... A situação do Brasil hoje, né? Do Brasil. E que eu entendo que a corrupção já vem de muitos anos, né? E o que acarretou hoje, nas circunstâncias atuais, foi exatamente a impunidade. É verdade. Aí é quando eu venho, assim, responsabilizar o Poder Judiciário, que, infelizmente, não teve o cuidado de aplicar a lei quando era necessário. E isso virou hábito, porque a corrupção ela não está só no âmbito político. Infelizmente, o que nós verificamos hoje é que também está na sociedade de uma forma geral. Porque a impunidade prevaleceu. Isso contaminou. Então, nós não podemos só responsabilizar os políticos. Então, a sociedade também está corrompida. Aquela história do jeitinho brasileiro, ele tomou um agravante, ele tomou uma situação muito mais forte do que aquele pequeno jeitinho. Né? Isso é horrível para nós. Isso é horrível. Então, esse jeitinho brasileiro, a cada vez, ele foi se intensificando. E de coisinhas mínimas, ele se tornou o jeitinho brasileiro para coisas sérias, para coisas graves. Quando trata de fraude de remédio, fraude de laboratório. Ontem eu vi uma matéria muito interessante com relação à questão da vitamina D. Os laboratórios fizeram um acordo com as empresas de fornecimento de remédios para alegar que todas as pessoas estavam com deficiência de vitamina D num país tropical como o nosso, para os médicos recomendarem a vitamina D. Isso é um absurdo, isso é corrupção. E nós vemos isso no Brasil em vários setores, da saúde, da educação, tanto na área pública como na área privada. Então, hoje... morrendo nesse país por conta de corrupção. Exatamente. Você falou da saúde. Então, hoje, a corrupção, o Brasil é um país eminentemente corrupto. Infelizmente. Aí eu digo que hoje está melhor do que antigamente, porque antes tinha. Muito bem. Então, só que era escondido, então né? Uma grande hoje está pergunta, vindo através da imprensa e tudo mais. Que eu sei que você quer complementar, mas fica uma grande pergunta aqui. Como convencer o eleitor brasileiro que o voto não pode ser comprado? Como? O país inteiro é corrupto. O que o Brasil precisa, antes de qualquer outra coisa, é educação. Pois é. Educação conserta o nosso Brasil. E quantas gerações à frente para absorverem se um processo começar agora? É um absurdo. No século XXI ainda temos analfabeto no Brasil. Não é verdade? Com toda a estrutura. Fala, meu querido. Eu preciso reconhecer, quando você chega... Bem perto. Quando você chega... Recomeçar. Quando você chega nesse ponto, acho que a primeira questão é preciso reconhecer que as instituições falharam. Né? É preciso que as instituições reconheçam que falharam. Esse é o primeiro grande passo. Todo mundo descer um pouquinho do degrau, sair do palco, parar e perceber.
Muito bem. Se a gente chegou nesse ponto, é preciso que o Ministério Público, que o Judiciário, que o Executivo pare e pense. A própria OAB, de repente, enfim. É preciso reconhecer que as pessoas falharam. É preciso restabelecer os critérios de formação de novos líderes. Né? Qual é o critério hoje? Qual é o político que você quer? Qual é o perfil do político que você quer? O que é que a gente precisa lá? Né? Eu acho que o critério tem que ser o do trabalho. Não tenha dúvida. Aquele que fez, não aquele que compra. Não aquele que tem uma publicidade ostensiva, mas aquele que mostra o que fez até agora para se credenciar a chegar até lá. Então essa é a mensagem que deve ser disseminada dia após dia, porque de fato, a partir daí a gente vai começar a construir uma formação política e isso ainda vai, no mínimo, 2 gerações. No mínimo 2 gerações. E o que eu acho fundamental, Nivaldo, completando essa fala, eu acho que é fundamental que as pessoas utilizem as ferramentas que têm para esse conhecimento de quem é o representante que eu estou escolhendo. Porque hoje a internet, apesar de não estar acessível no Brasil inteiro, algumas regiões do país ainda sofrem com a falta de internet, mas hoje a internet é uma realidade nas nossas casas, né, nas nossas vidas. Então, as informações dos nossos representantes estão disponíveis na internet. Claro. E aí eu digo, vamos para um site da transparência, vamos ver a evolução patrimonial dos nossos gestores, vamos escolher bem. O que nós não podemos é ser irresponsáveis e agir de forma impensada. Muito bem, mas escolher bem é fundamental. Mas você tem uma cultura, certo, elevada, as pessoas que estão nessa mesa têm essa cultura, e em compensação passam a ter também uma responsabilidade muito grande para passar essa cultura para os que não têm. Mas a grande massa da população brasileira não apreende isso. Apreende que está passando fome e que os R$50 do voto vão cobrir um dia de fome deles. Infelizmente. Infelizmente, essa realidade ainda acontece. Não em é algumas verdade? regiões do país isso é mais forte do que em outras. Só que a gente precisa plantar semente, Geraldo. Também nós há. precisamos conscientizar, nós precisamos chamar a responsabilidade, porque a corrupção mata, Geraldo. Se a gente for para a história do país, o primeiro registro de corrupção vem na carta que Pero Vaz de Caminha escreve para Portugal. Exatamente. E naquela carta ele já pede ao governo português que perdoe o mesmo dele que tinha praticado um crime. Quer dizer, a Exatamente. corrupção faz parte da história do país. Perfeito. Só que nós precisamos ter esperança e construir um país diferente. Então eu digo que plantar a semente é fundamental. Então a gente precisa repetir 1000 vezes e chamar as pessoas. A corrupção mata, Geraldo. Bom. A corrupção mata por falta de saúde, por falta de educação, por falta de tudo isso. Vou fazer uma pergunta muito doida. Quem quiser que responda aqui. A OAB, eu estou falando numa OAB que envolva todas as OABs dos estados e a OAB nacional. Ela não pode ser, ela que sabe que todos a maior parte dos seus, das pessoas que pertencem a ela, são pessoas que têm uma elucidação, são pessoas que têm um conhecimento maior. Ela não pode ser a grande bandeira, ou o início da grande bandeira de luta por um país diferenciado, por uma compreensão melhor do que é votar, do que é ser cidadão, do que é isso, do que é aquilo. Não seria ela a grande bandeira? Juro que me Eu acho que a gente tem se esforçado muito para isso, Geraldo. E o primeiro passo é a união do nosso país. Que o nosso país está dividido, Geraldo. Totalmente. Nós não podemos permitir que o país continue dessa forma. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar é na união do nosso país. Muito bem. Nós precisamos ter um objetivo comum, que é o caminhar, o crescer, o desenvolver um país melhor. Muito bem. E esse é o papel de todos nós. Muito Eu acho bem. que esse é o primeiro... Sem falsa modéstia, hoje eu acho que a OAB é uma instituição fundamental para reerguer. E veja bem, por que eu estou provocando isso? Talvez saia parte de Alagoas, onde tem a única mulher presidente, porque eu acho que está precisando organizar realmente um planejamento e uma campanha desta própria OAB, quem sabe não parte de Alagoas, para dizer ao Nacional, gente, nós temos a palavra e nós temos a ordem, nós podemos ter a ordem. Na última sessão do Conselho, nós discutimos Eu queria ouvir isso de todo mundo agora. Só para prestar essa informação, nós discutimos, inclusive, a perspectiva da criação de um planejamento. Vai haver um evento, né, Marinela? Acho que em abril. Estamos fazendo um trabalho, Geraldo, inclusive andando pelas escolas já, falando sobre consciência política, falando do voto, falando da responsabilidade de votar. A gente tem um projeto que chama OAB nas escolas. E esse projeto vai exatamente com essa semente, entendeu? Tentando orientar as pessoas. E a fala, normalmente, ela é feita com o protagonismo dos participantes.
Então, inclusive, nosso secretário-geral, que é o Davi Lima, hoje, inclusive, é desembargador no TRE, ele tem tomado a frente disso e ele chama a plateia para o palco. Muito bom. E cada um tem um papel naquele palco. E aí ele mostra o que acontece com a corrupção e a escolha incorreta desse representante. Então, é muito interessante esse trabalho que a gente tem desenvolvido para a tentativa de Muito bom. Todo mundo opinando sobre esse assunto. Esse papel que a OAB pode representar no Brasil de hoje. Geraldo, eu acho que, como foi dito aqui por Fernanda e por Nivaldo, esse papel já tem sido feito, né? A OAB, no que cabe a ela, já vem desenvolvendo esse papel. Mas para essa mudança tão grande que você muito bem colocou, que é necessária para o nosso país, não só está com a OAB essa responsabilidade, né? Teria que ter a consciência dos políticos também para isso, né? Para que a gente consiga mudar a cultura daqueles que elegem, porque eles é que têm o poder. Você conhece aquela famosa frase, quem tem medo tem? Pois é. Conhece ou não conhece? Conheço. Eu acho o seguinte, na hora em que a OAB mostrar que tem mais força do que eles, do que os políticos, a coisa funciona. Eu entendo assim, viu, Geraldo, que o governo não age, reage. Então, a função da OAB é uma função principal nisso aí, que seria de provocar, de pedir, de exigir que essa mudança ocorra. E aí sim eu vejo que o governo poderia fazer alguma coisa, que é isso que você disse. Na hora que provoca, a coisa acontece. Se for não assim, é verdade? Agora, para que isso aconteça, é preciso que haja um planejamento nacional. E aí é que a OAB tem que mostrar que realmente ela é unida com esse nacional, não é verdade? Eu acho que vocês têm condições disso. A gente falou de diversos assuntos, mas eu acho que eles convergem para uma coisa psicológica, que é ética. Ética. Então, se a gente conseguisse imbuir esse senso ético das crianças, que vão ser o futuro do país, e a gente tem que, pela OAB, dar esse exemplo. Na hora que eu tenho um advogado, que eu parto do pressuposto que ele se tornou advogado porque ele estudou, porque ele teve acesso à educação, eu não consigo levar para a sociedade que esse advogado é ético, qual é o exemplo que eu estou dando? Então a OAB tem uma função de levar o exemplo dela, trazendo para a sociedade advogados éticos, e fazer com que a ética seja colocada desde os primórdios, desde o início da educação de cada um. Eu vou contar um caso. Eu posso contar? Não, eu estou perguntando se eu posso contar, porque ele chega a ser... O público telespectador vai tomar um susto. Mas eu vou contar. Menino. Eu tive a sorte de ser criado numa belíssima família. Meu pai foi ministro, foi um cara certíssimo na vida. Porra, foi meu exemplo. Ele e meu avô. Numa determinada época da minha vida, eu estudei no melhor colégio do Rio de Janeiro, interno. E você, todo sábado, ia para casa. E todo sábado você levava para casa um pouco daquilo que você aprendeu. Ou você aprendeu coisa boa, ou você aprendeu coisa ruim. Não é? Isso é o papel da criança quando é educada na escola. Vocês vão entender por que eu estou contando essa história. Um dia eu chego em casa, no sábado, vamos para o almoço, e quando nós estamos no almoço, numa família, modéstia à parte, altamente educada, minha mãe, professora de alto nível, aquela coisa toda, papapá, aí sai um assunto na mesa, quando o assunto chega num determinado momento, diz, eu não acho não, olha aqui vocês. Como é que eu chego na minha casa de família e faço um gesto obsceno como esse, que era um gesto obsceno na época? Imagine o pavor que a minha mãe, filha de diplomata, professora, olhou e viu aquele gesto. Sabe por quê? Porque a criança leva para casa o que aprendeu na escola. Então, se uma OAB da vida interfere na vida dessas crianças que nós temos hoje e começa a fazer com que elas levem para casa os bons ensinamentos, eu não tenho a menor dúvida de que elas levam.
Eu acho que a ideia é essa, realmente plantar a sementinha na escola. E eu acho que, na verdade, Geraldo, a responsabilidade da escola hoje é muito grande, mas também é uma responsabilidade da família em conjunto com a escola. Não tenha dúvida. Hoje o que a gente vê, muitos pais entregam a criança na escola e esquecem, né? E não é bem Acha assim, que a né? escola é que tem que educar. Na verdade, nós somos, a família é parceira da escola, a escola é parceira da família, essa é uma construção conjunta. E eu acho que a OAB, sim, pode ajudar muito, Geraldo, em todas essas situações. Acho que tem que orientar muito, acho que o papel de orientação, de chamar a consciência, de reunir esforços. Acho que tem um outro papel que a OAB tem tentado muito, que é reunir quem pode ajudar numa mesma mesa. Perfeitamente. Muitas vezes nós não podemos resolver o problema, mas a gente consegue colocar na mesma mesa todos os protagonistas que podem resolver aquele problema. A gente tem tentado muito também esse diálogo com as instituições para conseguir as soluções de muitos problemas. É verdade. Infelizmente, nós não temos muito tempo. Porque que coisa, né? Como é que um programa de 1h30 passa tão rápido e a gente não sente? E eu fico brigando com o Felipe lá do outro lado, porque ele fica me dando tempo e eu digo, mentira. Mentira, não é mentira não, é verdade. Ele está certo, a gente é que, né? Conversa, bota as coisas. Então, é 1 minuto para cada um. Primeiro, meu amigo Silvio Arruda, diretor de prerrogativas da OAB Alagoas, tua mensagem para a sociedade. Para a sociedade, a mensagem sua como diretor de prerrogativas, como defensor do advogado e como advogado que você é e diretor da OAB. A mensagem para a sociedade ou para o advogado? Não, para os dois. Professor Geraldo, eu vejo que essa distorção social de que tanto se falou aqui e das soluções que seriam soluções éticas, nosso diretor de ética já puxou para a ética e Maria também falou, Fernanda, Nivaldo, Thaisa, que a saída seria a educação. O que eu deixaria seria isso, que se gostaria muito que os nossos governantes tivessem essa visão, uma visão de que se não valorizar a educação, nós nunca teremos um país melhor. Com certeza. E o país melhor não é esse de hoje, que eu estou num cargo, eu estou usufruindo do cargo, eu estou participando, como nós estamos vendo aí na Câmara, no Congresso e na política, no Judiciário. Só se pensa no eu e no agora, nesse minuto. Nós temos que pensar num país do futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos. Exatamente. Tem que se agir rápido para que esse futuro aconteça. Tu conhece essa famosa frase, o Brasil está na beira do abismo? Conhece, né? Isso. Pois é. O Brasil é o país do futuro? Conhece? Pois é. Se ninguém tomar uma atitude, vai continuar sendo na beira do abismo e o país do futuro. Desde que eu era criança que eu escuto isso. Não é verdade? Foi desde criança que você escuta. Eu, desde criança, já escutava. Meu querido amigo Telmo Calheiros, por favor. Olha, eu queria dizer a vocês que eu desdobro esse programa pelo bate-papo. A Fernanda já sabe disso. Então, Marié, todos vocês vão receber convites meus para irem ao bate-papo, que aí sou eu e você só falando sobre o assunto seu dentro da OAB, tá bom? Prazer. Ok, vamos lá. Geraldo, eu vou tocar de novo na palavra ética. Eu acho que a mensagem que tem que ser colocada para a sociedade é que a ética ela não é ensinada só na escola. A ética é uma palavra que dá princípios de vida. Então, a ética tem que ser construída dentro de casa, com o pai, com o vizinho, num restaurante você está tratando um garçom. Então, são as atitudes pequenas que vão demonstrando a quem está do seu lado como você deve conduzir. É o respeito ao próximo. Exatamente. Não é isso? Então, acho que com isso, você consegue refletir para toda a sociedade, para o político, para o ministro, para o juiz, para quem quer que seja, o que é uma condução positiva. Eu acho que por aí a gente vai conseguir ser um país melhor. É verdade. Silvio, muito obrigado por ter vindo a esse programa. Você, Theo, muito obrigado por ter vindo a esse programa, viu? E aguardem convite para ir ao bate-papo, tá certo? Com o maior prazer para mim. Maria, por favor. Eu poderia deixar várias mensagens. Ao consumidor, ao cidadão, mas vou deixar para o próprio advogado. Eu acho que nós, advogados, temos uma missão muito importante, junto à sociedade, junto ao Poder Judiciário e junto à política também, porque todos nós somos políticos. Aí eu ressalto aqui as palavras do Silvio e do Telmo com relação à ética. Precisamos de mais ética na nossa categoria, para nós sermos mais respeitados. Certo? E eu acho que a função da OAB também é essa, fiscalizar a conduta dos advogados. E criar elite. E criar elite de ética. Exatamente. Porque se nós, advogados, nós que somos os instrumentos da justiça, não tivermos ética, para onde é que nós vamos? Fantástico.
Então, o meu recado é esse. Muito obrigado, para que Mariana. prevaleça a ética na advocacia. advocacia. Vamos conversar no bate-papo? Obrigada. Vamos? Vamos Não vai sim. ser fácil, não. Com Meia hora, certeza. eu e tu. Consumidor sempre tem muito o que falar. Ai. Thaísa Gameleira, a sua mensagem. Então, eu confirmo tudo que foi dito aqui pelos nossos colegas, as mensagens todas que foram passadas. Mas eu gostaria de ressaltar, Geraldo, que nós estamos num ano muito importante para o nosso país. Então, eu gostaria de transmitir para a sociedade a seguinte mensagem. Tenhamos consciência de que somos nós que elegemos as pessoas que nos representam. Então, que nós possamos procurar avaliar mais as pessoas para a gente conseguir fazer boas escolhas no que a gente, dentro das possibilidades que nós temos. Então, é uma mensagem de consciência política que eu gostaria de deixar. Muito obrigado por ter vindo esse programa. Eu que Aguarde. agradeço. Aguarde, hein? Bom, alguém vai passar por aí pegando os telefones de cada um. Tá joia. Tá Obrigada, certo? Geraldo. Meu querido Nivaldo, sua mensagem. Geraldo, 2018 é um ano em que eu acho que efetivamente a gente não pode errar. A gente precisa criar essa consciência. Esse ano nós não podemos errar. Vamos ter Copa do Mundo? Vamos, mas nós vamos ter eleições. Os brasileiros precisam perceber isso. Nós temos eleições. Esse é o ano. Cobremos isso dia após dia, não é? Em seguida, comecemos a cuidar da Me nossa permite. Mas Infelizmente, nós vamos errar. Mas vamos tentar acertar. Não, vamos mais do que tentar. as outras vezes. Não, mas é aquilo que a Marinela colocou tão bem, que é nós temos que começar um trabalho agora. Isso. Só vai dar frutos lá na frente. Isso, Ainda vamos errar, infelizmente. Mas vamos começar. Vamos começar. Vamos começar e vamos nos cobrar. Isso é importante. Quando nós começarmos a nos cobrar, mesmo errando, nós estaremos no caminho certo. Muito bom. Né? Quando a gente tiver a Tem consciência... espelho na sua casa? Tem espelho na eu sua olho casa? para ele todos os dias. Que coisa boa! Porque eu tenho 2 filhos. Isso é muito bom. E eu quero ter netos. Isso é. Então, Eu tenho olho bisnetos, todo viu? dia. Tá vendo? Olha aí, que vamos coisa lá. maravilhosa. Pois é. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado Obrigado a mesmo. você. Minha querida Fernanda Marinella. Eu não erro. Eu não erro em determinadas coisas quando eu me refiro às pessoas que eu tenho o prazer de convidar para esse programa ou para o bate-papo. Eu tinha certeza que a gente ia fazer um Almoçando com a Notícia magnífico para os nossos telespectadores. Eu não sei se vocês gostaram, Não, foi mas maravilhoso, eu acho Geraldo. que, puxa vida. Maravilhoso lugar, maravilhosa comida, realmente você acertou. Maravilhoso entrevistador, maravilhoso programa. Tudo maravilhoso, Geraldo. Mas eu acho que a palavra-chave é nós, brasileiros, precisamos nos apropriar do nosso país. É verdade. E eu acho que, na verdade, nós precisamos ser os autores e os atores da nossa história. É verdade. E assumir esse papel. Nós precisamos sair do sofá e nos tornar protagonistas da nossa história. Muito bom, gostei do sair do sofá. Eu acho que isso é fundamental. É Parar de fundamental. falar mal de dentro de casa, É Geraldo. verdade. E realmente assumir a sua responsabilidade. É verdade. Mas obrigada, Geraldo, pela Não, eu oportunidade. agradeço a vocês todos que estiveram aqui. Fernando, eu agradeço muito especial a você e ao Tiago pela acolhida que nos deram aqui no nosso Fusion. Já estou falando assim, no nosso Fusion Grill. Ok? Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todos saem magnificamente satisfeitos com o que viram aqui dentro desse estabelecimento. E eu convido a todos vocês a conhecerem o Fusion Grill aqui na Deputado Zelage 469. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise do nosso Almoçando com a Notícia, se você estiver vendo no sábado, ou na segunda-feira com os bate-papos e por aí vai, etc. Belo carnaval para vocês que estamos vivendo. Agora, para quem está vendo a reprise, já vivemos o nosso carnaval. Então fica valendo para todo mundo. O importante é assistir o programa e as discussões da OAB aqui conosco nesse programa. Obrigado, gente. Até lá. Ele mandou dizer que quer que tudo aconteça. Então, os nossos encontros estão marcados, porque quem manda é ele. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website,
atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.